Logo após a Rússia ela anexar a Crimeia em 2014, os Estados Unidos perceberam que a Ucrânia ela poderia ser, sem dúvida, treinada e melhor equipada para enfrentar uma possível nova invasão ou conflito na região sul ou região de Donbas, aquela porção que compreende parte de Luhansk e de Donetsk. Acontece que havia ali uma resistência por parte dos ucranianos em tratar sobre os assuntos de independência e de separação ali da região das porções de Donbas. E é claro que isso era legítimo, porque os que estavam ali solicitando a independência eram indivíduos russos, pró-russos e também ucranianos que tinham uma identidade com a Rússia. Foi então que os Estados Unidos eles aumentaram essa prontidão de equipamentos, de treinamento, montaram diversas novas unidades especiais, regimentos especiais, especificamente para conter esse tipo de situação de avanço, de sabotagem na região leste da Ucrânia e também na região sul ucraniana. Foi então que, chegando em meados de 2018 para 2021, os Estados Unidos aumentaram o equipamento terrestre e também antiaéreo da Ucrânia com equipamentos como para realizar guerras assimétricas, como lançadores antiaéreos, lançadores contra blindados, contra tanques, entre outros tipos de equipamentos, especificamente para uma guerra simétrica com a Rússia. Então, a OTAN novamente entrou na jogada, tendo como interesse aperfeiçoar a Ucrânia como um escudo e um futuro laboratório dos seus equipamentos, prevendo cada vez mais essa força da Rússia nos arredores das fronteiras ucranianas a partir de 2021, passou a fomentar ainda mais, a distribuir novos recursos e também verbas para a Ucrânia. Não é claro em si a organização do Atlântico Norte, mas sim as nações que compõem esse bloco militar. Então veio 2022, a Ucrânia ela enfrentou frente a frente, cara a cara, as tropas russas, travaram grandes batalhas, como a Batalha de Kiev, em que a Rússia, nos primeiros momentos, destruiu diversos aeródromos, diversos aeroportos, inclusive civis, destruiu ali um dos maiores cargueiros civis e também militares do planeta e trouxe muito terror psicológico, físico para todos os civis, todos os cidadãos da maior cidade ucraniana, que é a capital, Kiev. Então houve o quê? Uma boa resistência, os ucranianos conseguiram repelir em grande parte ali próximo da região da capital e também de Kharkiv, esse avanço ucraniano, esse avanço russo conseguiu aos poucos retirar essas tropas da linha de frente que até então era a região de Kharkiv, repeliu todos esses ataques e foi gradualmente retirando essas tropas russas dessas porções mais ao norte. E é claro que a porção mais ao leste, o extremo leste, na região de Donbas e também região sul, como Zaporizhia e Kherson, as batalhas ficaram ainda mais intensas. Quando as batalhas passaram a ficar enraizada na região, a Rússia ela construiu diversos obstáculos que permitiram que essa guerra ela permanecesse estacionada em uma linha de expansão de guerra, uma linha de frente de 1.000 quilômetros de extensão. E assim vieram novos equipamentos e a Ucrânia ela conseguiu lançar diversas frentes de contraofensiva, mas, é claro, não surtiu tantas vantagens para a Ucrânia, mas conseguiram afastar um pouco as tropas russas, além daquelas porções de obstáculos
empregadas pelos russos, como as regiões de Kherson e as regiões de Zaporizhia. Conseguiu afastar essas tropas russas. Tanto é que a margem à direita do rio Dnipro foi sendo conquistada novamente pelos ucranianos, mas é claro que eles não conseguiram um bom progresso na região. E aí vieram o quê? A falta de equipamento para as tropas ucranianas, porque os Estados Unidos, nesse início de ano, segurou um financiamento bilionário que iria dar suporte em mísseis antiaéreos que mais estavam sendo necessitados no conflito atual por parte dos ucranianos. E a Rússia ela aproveitou essa deixa, aproveitou esse mecanismo de falta de suporte e elevou os seus ataques de artilharia de 10 mil projéteis dia contra 3 a 2 mil projéteis dia da Ucrânia. Isso enfraqueceu as tropas ucranianas. O moral dos militares foram diminuindo. Mas aqui observamos também nesse conflito que a Ucrânia ela passou a empregar equipamentos que até então eram equipamentos não muito utilizados num conflito de grandes dimensões, por exemplo, na região do Cáucaso, na região dos Balcãs, na região do Oriente Médio, mas que vinha sendo utilizado principalmente pelos americanos na guerra ao terror, como drones de reconhecimento, de vigilância e de ataque. Diferente, é claro, dos americanos, os ucranianos passaram a não utilizar esses equipamentos que tinham mais de 10 metros de comprimento. Pelo contrário, eles passaram a utilizar equipamentos civis que você poderia encontrar, por exemplo, em sites chineses, drones que passaram a ser produzidos internamente pelo próprio país, através de unidades especiais que foram recrutadas e criadas pelos próprios militares da Ucrânia. E se especializaram, criaram startups, criaram diversas outras empresas que hoje recebem recursos do governo, através de financiamento, é claro, do Ocidente, e passaram a construir um vasto arsenal de drones que vem sendo utilizados na guerra. E hoje reconhecemos que a guerra da Ucrânia, ela é conhecida agora, na verdade, como Guerra dos Drones, porque mais de 80% de toda a destruição da guerra vem sendo causada pelos drones aéreos. Isso é muito importante. E não somente drones aéreos, drones navais também, que vêm sendo empregados pela inteligência da Ucrânia em conjunto com a marinha ucraniana, que teve, é claro, seus navios apreendidos e destruídos pelos russos. Mas ainda assim, vem sendo, tem as suas atividades em ação ainda nesse momento, que faz parte também de uma linha de inteligência da Ucrânia. Ou seja, eles foram sendo transferidos para outras especificidades, outras atividades importantes. E a Rússia, no primeiro momento, se sentiu não muito confortável em utilizar esses drones, mesmo aqueles militares mais novos, solicitando para o alto escalão e para os seus superiores iniciar o emprego de drones como esses, que seriam fundamentais para aumentar a ofensiva, diminuir baixas humanas e diminuir também o uso de equipamentos mais tecnológico possível, como mísseis, como foguetes e como até mesmo artilharia. E os russos ficaram um pouco receosos com isso, resistentes, mas aos poucos foram abraçando essa nova solicitação pelos militares mais visionários, e hoje a Rússia é reconhecidamente como a base industrial de drone, em torno de 1 milhão de drones de produção. Isso é a maior produção mundial. E em segundo lugar, se eu não me engano, vem a Ucrânia, posteriormente o Irã e assim por diante, tá? Então, percebam o cenário de guerra, percebam o cenário que desde o início da anexação da Crimeia foi remodelando esse espaço de batalha em que conhecemos hoje como a Segunda Guerra na Ucrânia, que a primeira foi, com certeza, as regiões de Donbas e regiões da Crimeia, onde a Rússia ela conseguiu englobar essas áreas, ou pelo menos naquele início, no primeiro momento, conseguiu colocar algumas estratégias de guerra no futuro. Por exemplo, 10 anos depois da anexação da Crimeia, veio a guerra na Ucrânia, que eu conheço aqui como Guerra 2.0 da Ucrânia.
É importante também destacar que o que está acontecendo hoje em Kursk, esse avanço ucraniano, ele é extremamente estratégico, do ponto de vista de guerra, psicológico, de moral e também para afetar o ego do Kremlin, o ego de Moscou, de Vladimir Putin, que sofre hoje a sua maior crise no governo desde 26 de março de 2000, quando ele ingressou no governo russo, quando ele subiu ali a sua direção na linha de frente ali da política da Rússia, da Federação Russa. Hoje analiso que a Ucrânia, avançando suas porções de guerra na região de Kursk, mais ao norte ali, de Sumy, o oblast ucraniano de Sumy, vem alavancando um avanço importante e atacando de forma despretensiosa por parte dos russos, que não estavam preparados para sofrer uma invasão como essa, de blindados, de tanques e também de artilharia. E segundo algumas fontes ucranianas e também russas, tá? A Ucrânia ela já está instalando e implantando sistemas antiaéreos mais próximos da fronteira de Sumy, dando o quê? Uma margem segura de atuação para que não sofra um revés ali contra, né, um sistema aéreo da Rússia, um sistema também terrestre com artilharia da Rússia. Então, eles montaram um posicionamento de artilharia que concede um risco para as tropas, para as forças armadas russas voarem próxima da região de Sumy e também fornecem segurança para as tropas terrestres na Ucrânia que estão invadindo a região de Kursk. E é claro, por sua vez, o Putin acionou um estado de emergência em todo o país, principalmente nessas regiões, ordenou o Ministério da Defesa, através do Distrito Militar de Moscou e o Distrito Militar Sul da Rússia, transferir recursos na região. Então, esses foram um dos objetivos importantes dessa incursão, que muitos estão desconsiderando, mas, é claro, em comparação com o que está acontecendo em Donbas, na região leste, na região da Crimeia, o sul, que a Rússia ela invadiu essas porções e dominou um vasto território, em aproximadamente 18% do território ucraniano. É claro que essa incursão ucraniana ela é insignificante do ponto de vista territorial, dimensional da guerra, mas do ponto de vista moral, do ponto de vista de ego, do ponto de vista estratégico-militar, é extremamente importante. Porque o Ministério já está transferindo recursos da região leste da Ucrânia, na região da porção do Distrito Militar Sul, para a porção do Distrito Militar de Moscou. E Moscou já está transferindo a região militares da porção de Belgorod, que estava atuando em Kharkiv, para a porção também da região de Sumy, da região mais próxima da fronteira de Sumy da Ucrânia, ou seja, a região de Kursk. Então, diversas brigadas, regimentos estão sendo transferidos. E, posteriormente, daqui dias, podemos observar uma intensa troca de conflito, de combate, corpo a corpo mesmo, na região, com pouco uso de caças de combate. Por que com poucos usos? Mas por que com pouco uso de caças de combate? Porque a Ucrânia ela passou a implantar sistemas defensivos na sua fronteira ali da região de Sumy, segundo o que foi informado por fontes ucranianas que atestaram uma segurança na fronteira da Ucrânia. Isso é importante do ponto de vista estratégico. Então afastou um pouco o que eu vou comentar aqui como santuário russo. Esse santuário russo, santuário aéreo russo, eu já venho destacando em vídeos anteriores, é o que legitimava os ataques de caças bombardeiros da Rússia contra o território ucraniano. Eles tinham diversos aeródromos na região norte, diversos aeródromos na região mais ao extremo leste da Ucrânia, ali nas porções de Donbas, as porções de Donetsk, ou seja, nos oblastes de Rostov-on-Don, nos oblastes de Kursk. Então eles iam com os seus caças bombardeiros e lançavam suas bombas com kits de
kits planadores e também de alta precisão. E percorriam ali em média 30 quilômetros e atingiam seus alvos. E isso enfraquecia as forças terrestres ucranianas. Agora, com esses ataques importantes da Ucrânia, diminui esse santuário russo, obriga a Moscou a transferir esses aeródromos, essas aeronaves, para outro canto da Rússia, mais ali próxima da região da Frota Norte, ou dos esquadrões mais ao norte, próximo ali de Moscou. Afastar também, por exemplo, o que está acontecendo em Rostov, com um grande ataque que aconteceu recentemente, afasta esses caças, bombardeiros dessa porção, o que dificulta tanto o lançamento de bombas guiadas com kits kits planadores, com kits de precisão, e também afasta a possibilidade de mísseis ou até mesmo de foguetes atacarem o território ucraniano. Então vai diminuindo aos poucos este santuário russo e fornece, é claro, melhores condições para as forças terrestres atuarem sem ter um suporte aéreo do outro lado em favor dos militares de infantaria, os militares de cavalaria da Rússia. Então, no corpo a corpo, a Ucrânia ela vai conseguindo um pouco de vantagem. E é claro que não é o suficiente, mas já é um grande começo. Então, percebam que, além também de deslocar transferência de tropas russas para a região de Kursk e para outras regiões também de Belgorod, porque a região de Kharkiv vai sendo enfraquecida e as forças russas estão sendo retraídas pelo avanço das tropas ucranianas, fornece também condições, através do avanço e implementação de defesa aérea ucraniana, a atuação futura de caças F-16, caças que foram entregues pelos aliados da OTAN, pelos aliados que compõem a OTAN. Então percebam que o que está acontecendo em Kursk não é uma simples estratégia, não é algo que foi pensado da noite para o dia. Logo que mudou, o chefe do Ministério da Defesa da Ucrânia mudou também a forma como a Ucrânia ela luta. Hoje ela não quer gastar seus militares, não quer ter muitas baixas, está implantando agora diversos drones, tanto terrestres quanto navais e aéreos, aumentando esses aportes, e também vem agora lançando uma operação com esse novo ministro da Defesa e lançou, é claro, um sistema de guerra que trouxe uma dor de cabeça e uma crise para Moscou, uma crise para o governo de Vladimir Putin. E com certeza as forças armadas ucranianas vão progressivamente ganhando mais espaço, reduzindo esses obstáculos, avançando além desses obstáculos criados pela Rússia e, quem sabe, no futuro, aumentar esse espaço de retorno do seu domínio e retorno desses territórios de volta à sua Constituição, que foi tirado ali, mesmo que de forma ilegal, claro, mas foi tirado por parte da Federação Russa através dessa guerra na Ucrânia. Não deixe de dar o seu gostei, compartilhar o vídeo, se inscrever e ativar o sino de notificação. E obrigado pela sua presença. Nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.